falar agora sobre os conceitos da hidrografia. É muito importante a gente conhecer esses conceitos para poder relacionar os problemas e as atividades humanas. Antigamente, a geografia era muito decorável e as pessoas tinham que decorar o que é rio, lago. Porém, hoje em dia, a geografia é mais interpretativa, onde você vai relacionar esses conceitos com a atividade humana. Entre eles, podemos destacar bacia hidrográfica. Anote aí. A bacia hidrográfica é um conjunto de terras banhadas por um rio principal e os seus afluentes. É a região, é o local. Por exemplo, se você pegar uma bacia e encher de pipoca, a pipoca vai ser a bacia? Não. A pipoca é o conteúdo dela. A bacia continua sendo o espaço onde está a pipoca. Do mesmo jeito que uma bacia hidrográfica não são os rios dessa bacia, e sim a região, as terras, o local por onde elas estão. As bacias hidrográficas são divididas por regiões mais altas, chamadas de divisores ou dispersores de água. Então, geralmente no relevo, aquelas regiões mais altas que vão dividir os rios fazem parte das bordas de uma bacia. Observe então que o mapa de relevo, o mapa físico de uma região, ele vai ajudar a entender o mapa de hidrografia, onde você vai ver os rios e as bacias hidrográficas. Outro termo muito importante é a nascente, que é o local onde o rio se inicia. A nascente, ela vai geralmente surgir numa região mais alta e ela vai escorrer pelo relevo através da força da gravidade. Se no começo a distância entre uma margem e outra é muito curta e a profundidade é maior, com o passar do curso do rio, você vai ver que as margens vão ficando cada vez mais distantes e o leito vai ficando cada vez mais raso, até chegar no seu final, que é a foz. Para saber se a margem é esquerda ou se a margem é direita, você tem que dar as costas para a nascente. E assim você vai observar então, dando as costas para a nascente, de um lado é a margem esquerda, do outro é a margem direita. Geralmente a pessoa vê um rio em sentido norte-sul, e quando você fala que a margem esquerda está do lado direito, a pessoa confunde. Tem que observar sempre a nascente do rio. O curso é por onde o rio está seguindo, e os rios auxiliares que vão desembocar no rio principal são chamados de afluentes. No final do rio nós temos a foz ou desembocadura, que pode ser de 3 modelos. Se a foz for simples, sem acúmulo de sedimentos, você pode chamar essa foz de estuário. Se a foz for formada por vários detritos formando vários canais, eu chamo de foz em delta. E se ele tiver uma mistura das duas, eu vou chamar de foz mista. Outro assunto importante é a alimentação dos rios. A maior parte dos rios são alimentados pela água da chuva, porém em algumas regiões mais elevadas ou em áreas temperadas e polares, o rio pode ser alimentado por água do derretimento de neves. Você sabia que o rio Amazonas, por exemplo, no Brasil, ele tem entre as suas nascentes a alimentação de neves no alto da Cordilheira dos Andes? Então a alimentação pode ser de neve, chamada de nival, ou da chuva, chamado de pluvial. Outro tema importante é o regime do rio, que tem a ver com o clima da região. Se o clima for chuvoso o ano todo, o rio vai ser bem alimentado e ele vai ter então um volume muito grande o ano todo. Agora, em regiões, por exemplo, como no centro do Brasil, onde o verão é chuvoso e o inverno é seco, o regime desse rio é chamado de regime tropical, onde você vai ter cheias de verão e vazantes de inverno. E por onde ele passa, ele pode ter um leito diferente. De acordo com o terreno que o rio vai correr, ele pode ser rio de planície ou rio de planalto. O rio de planalto pode ter vários acidentes, pode ter um curso escarpado formando cachoeiras e ter um grande potencial hidroelétrico. E o rio de planície, ele pode ter um curso sinuoso formando os chamados meandros. Isso acontece muito, por exemplo, na região da Amazônia. E por fim nós temos também os tipos de drenagem. Nós temos a drenagem exorreica, quando o rio vai para o mar. A água continental vai para a água oceânica. Nós temos também a drenagem endorreica, quando o rio acaba num lago ou no mar interno, como por exemplo o Mar Morto. Nós temos também a drenagem arreica, aquele onde o rio vai até desaparecer sem drenagem. E nós temos também a drenagem criptorreica, quando o rio acaba dentro de uma caverna. A água é tão importante que ela é a base que os cientistas usam para pesquisar a vida fora do universo. Se tem água, tem vida. Você já parou para pensar nessa importância? E no seu cotidiano, como é que é a situação da água? E na sua região, como a água está? É bem tratada? É abundante? É de difícil acesso?
é cara ou é barata? Então, este vídeo a gente vai levantar todas essas situações. A primeira coisa que você tem que entender é que o planeta Terra, na verdade, é o planeta Água. 2/3 do nosso planeta estão cobertos por água. Contudo, a maior parte dessa água é composta de água salgada, né? Assim sendo, o volume de água doce disponível, barato, melhor, de graça na superfície do planeta é muito pequena quanto comparada ao volume de água. Assim sendo, o nosso planeta ele é composto na grande maioria por água salgada, dos oceanos, logicamente, e a água doce está principalmente nos continentes. Sem água não existe vida. A água ela é importante para o preparo do alimento. A água é importante para a produção. A água é importante no cotidiano. A água tem diferentes usos para o ser humano e para a manutenção da vida no planeta. Para o homem, ela é importante, primeiro, logicamente, para o consumo. Sem o consumo, a gente não consegue sobreviver. É possível viver sem comida por muito tempo, né? Muitas manifestações, você vê as pessoas fazendo greve de fome, mas não fazem greve de água. A água ela é importante também na irrigação, no preparo de alimentos. Sem água, a humanidade não teria alimentos, pois a agricultura depende muito desse fator natural para poder produzir. A água é utilizada também na indústria. A produção industrial utiliza água em todo o seu processo produtivo, desde o início até o produto final, né? E levando em consideração também o transporte até o mercado consumidor. A água também nos alimenta, tanto nos rios quanto nos oceanos. A indústria pesqueira ela é desenvolvida em muitos lugares do planeta, inclusive no Brasil. Quem pode afirmar isso que eu estou dizendo são aqueles países do extremo norte da Europa, Noruega, Finlândia, Dinamarca, além do Japão, o Chile, aqui na América do Sul. Tem uma indústria pesqueira extremamente desenvolvida. Outra grande importância da água é que ela ainda serve como vias de transporte, né? Então, a maior parte do transporte em muitas regiões inóspitas, inclusive na Amazônia brasileira, ela é feita principalmente através das hidrovias, ou melhor dizendo, através dos rios. Nós vamos ter aí o transporte fluvial muito desenvolvido nessa região do Brasil. O restante do Brasil, o transporte fluvial é pouco desenvolvido porque no país predominam os rios de planalto. E os rios de planalto são geralmente com muitas correntezas, com muitas quedas d'água, o leito mais raso que não suporta embarcações de grande porte. Existe um ponto sobre a água brasileira que pode ser questionada. A agricultura utiliza mais de 70% de toda a água da produção brasileira. Um ponto que a gente pode ressaltar sobre a água no Brasil é a subutilização desse produto. Mais de 70% da água brasileira ela é explorada como irrigação, pivô suspenso. Isso gera um grande problema ambiental com relação à água. Existe um desgaste, sobretudo nas regiões como aqui, da região centro-oeste, né, como no interior do país, que apresenta o clima tropical semiúmido, ou seja, nos períodos de inverno a água praticamente some do ar. E aí você pega o pivô suspenso e joga a água, ou seja, o ar funciona como uma esponja, né? Então ele absorve a maior parte da água antes dela cair no solo. É uma coisa que a gente pode resolver com planejamento, desenvolvimento sustentável. Mas a questão da água ainda é muito incipiente no Brasil. A água é utilizada também para produzir energia. Já pensou uma sociedade sem energia? O Brasil é um dos países que mais utiliza o recurso hidráulico. O nosso relevo nos favorece. As nossas grandes bacias hidrográficas são bacias de planalto. Isso gera um grande desnível entre a nascente e a foz do rio, provocando profundas cachoeiras, quedas d'água, e aí a velocidade da água gera mais energia.